Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso comentário semanal da série Weekly Thoughts, onde partilhamos os pensamentos em voz alta dos membros, conselheiros e embaixadores da Empower Brands Community. Hoje tenho como convidada a Rita Romão. Ela é atualmente consultora estratégica no âmbito da marca, temáticas relacionadas com o consumidor e transformação digital, sempre com um foco em desenvolver e implementar táticas que levem ao crescimento das organizações. É também membro ativo de boards de organizações de renome, entre as quais Digital Listening Lab. E é também um membro do Conselho Estratégico da Empower Brands Community. Olá, Rita, muito bem-vinda, é um gosto tê-la connosco neste espaço. Olá, Maria José, muito obrigada, é um prazer e uma grande honra estar aqui. Rita, não poderia deixar de ser, dado o teu percurso e também, obviamente, aquilo que é, no fundo, a tua atividade atualmente. O tema que nos queres trazer é precisamente a importância da tecnologia aplicada ao marketing e, mais concretamente, queres falar um bocadinho daquilo que é a relevância do marketing entender e incorporar a inteligência artificial. Sem dúvida, Maria José, e se calhar a propósito desse tema eu acho que vale a pena nós voltarmos aqui um bocadinho atrás e relembrarmos o que é isto da inteligência artificial associada ao marketing. É um método usado e muito aplicado já para fazer o leveraging de data que é gerada por todos nós e melhora drasticamente, ou tem a capacidade de melhorar drasticamente a jornada do consumidor, do comprador, através da criação de estratégias de comunicação mais eficazes, através da captura de novas necessidades ou mesmo atacando novos mercados. O AI está assim por detrás das cenas, podemos dizer, de todos os palcos digitais de hoje. Lembrar que 83% dos marketeers, num estudo recente da Salesforce, reporta ter usado o AI nas suas componentes de marketing, nas mais variadas, e este indicador em 2018 era apenas 29%, portanto nós temos aqui de facto uma noção da exponenciação e da dimensão que isto está a tomar. É também muito interessante que destes 83%, quase 90% afirma categoricamente que esta utilização melhorou substancialmente a sua performance de marketing. Bom, então o que é que significa isto, não é, de utilizar o AI? O que é este AI, este chavão que nós andamos todos aqui para trás para a frente? O AI tem a capacidade de agir fundamentalmente a 4 níveis e uma das razões pelas quais eu o trago para cima da nossa conversa hoje e estou aqui a falar contigo é porque eu acredito que vai mudar a natureza da nossa atividade de marketing, não é? Quais são então estes 4 grandes níveis? Bom, por um lado, a inteligência artificial compreende o mundo através de computer vision, reconhecimento facial, através de listening, remote sensing, conhecimento óptico, enfim, poderia enumerar aqui uma série de vertentes. A inteligência artificial consegue interagir com o ser humano, que é uma coisa extraordinária, né? Temos mecanismos de NPL, de reconhecimento gestual, de reconhecimento de voz. Nós estamos aqui a falar, e há de certeza, um mecanismo para transcrever automaticamente tudo o que estamos a dizer. Tem também capacidade para testar, para decidir, essencialmente através de modelos preditivos, e para endereçar ações, toda a robótica, toda a própria execução do marketing digital e todos os complexos sistemas de API. Portanto, o grande desafio na verdade, como é que estas competências tradicionais do marketing, aquelas que nós conhecíamos antes, não é? Que era de ideação, grande criatividade, esta empatia que gerávamos entre todos, como é que estas competências agora se vão combinar com processos completamente automatizados e com uma capacidade analítica muito grande que tipicamente não era imputada aos marketeers, não é? No fundo, se quiseres, Maria José, estamos perante aqui uma combinação muito invulgar entre a ingenuidade humana, que é aquela que nos permite fazer as perguntas inesperadas, e depois a inteligência tecnológica, não é? Bruta, analítica.
Vou-te perguntar se há exemplos, se há bons exemplos, porque eu sei que tu também revisitaste alguns casos exatamente para falarmos neste nosso comentário, mas deixa-me só dizer-te aqui algo também que vem da minha experiência. Ainda há pouco tempo tive uma conversa com um diretor de serviço a clientes de uma gigante tecnológica que está em Portugal, e ele falava-me exatamente disso, que havia aqui um grande trabalho que eles tinham que fazer junto dos marketeers, porque normalmente os marketeers não se conectam muito a esta ideia do digital. Parece que sentem ainda que a atividade deles não passa por este conhecimento da inteligência artificial. Estas competências do digital, e nota, quando eu me refiro ao digital, não estou a falar nas redes sociais, não é? Estou a falar precisamente nesta quase que componente matemática que nós temos de ter de reporting efetivo, de conseguir extrair modelos preditivos de informação que temos. Toda esta informação e toda esta capacidade que nós temos hoje em dia para trabalhar esta informação tem que vir ao de cima. E quando eu há bocadinho te falava nesta combinação invulgar, não é? Que era entre a ingenuidade humana, é porque eu também não acredito que os modelos preditivos nos resolvam tudo. Portanto, se sim, é verdade que nós temos todos que nos habituar a utilizar muito mais modelos matemáticos, também é verdade que eles têm que ser interpretados com criatividade. E eu acho que o futuro vai nos habituar aqui a fazer um mismatch, a deixar de lado, por assim dizer, um mismatch das duas e a trazer algo extraordinário para que nós possamos vir a trabalhar. E que exemplos é que nesta altura já nos podes dar, por exemplo, de algo extraordinário que está a ser feito por marcas utilizando exatamente a inteligência artificial? Há marcas que são aquelas que nós conhecemos todas subejamente, não é? E que ainda hoje de manhã numa outra reunião falava disso, elas nasceram de uma gênese tecnológica em outro tempo e, portanto, naturalmente estão muito mais ávidas a esse tipo de informação e de tratamento de informação. Um dos casos que eu acho que é incontornável é o caso da Tesla, não é? A Tesla começou muito cedo e é porventura das primeiras a utilizar a data como forma de mudar a experiência de condução. Posso dizer que em 2014 eles foram os primeiros a instalar sensores anti-colisão nos carros. Os carros passavam a falar com os condutores a dizer: atenção, aqui à frente é um local de grande incidência de acidentes. Depois passavam a recolher a informação desses mesmos locais para os seus processos de tratamento de base de dados e passavam posteriormente a devolver essa informação ao mercado com os reportes dos acidentes objetivamente tidos, antes e depois. Naturalmente que depois estes mesmos percursos sinuosos eram muito menos, tinham uma incidência muito menor de acidentes do que os primeiros casos. A Tesla hoje em dia faz coisas maravilhosas, não é? Com um simples Air Update, a Tesla atualiza softwares do carro que inclui inclusivamente o aumento da capacidade da bateria. Portanto, nós, quero eu acreditar, não é? Como todas as mulheres, acho que vamos ter que deixar de ir ao mecânico e vamos passar simplesmente a carregar botões para tratar do nosso caso. A Netflix é também um outro exemplo, para mim o caso mais paradigmático de todos. Para quem está nestas áreas é sempre a nossa montra. A área dos conteúdos, não é? Fantástico. É verdade, é verdade. A Netflix estuda profundamente o consumidor, o que eles veem, o que eles falam, o que eles dizem, não só nas redes próprias da Netflix, mas em todo, não é? Em todo o mercado. Estudam quem faz fast forward, estudam quem faz skipping e, portanto, significa isto grandes volumes de informação que, quando trabalhados, têm capacidade para produzir nichos granulares e, portanto, milhares de nichos acionáveis com a criação de novos conteúdos. Ora, como é bom de ver, a taxa de sucesso de novos conteúdos deles chega aos 80%, quando a média da indústria é 40%, não é? Portanto, nós temos aqui claramente um grande potencial e um bom caso para explicar. Uma prova da eficácia, não é? Desta utilização da inteligência artificial. A Crown é um caso paradigmático, não é? O realizador Peter Morgan, o realizador da grande série da Crown, depois de ter sido rejeitado N vezes, levou o seu protótipo à Netflix e eles automaticamente
contratam a série e compram logo 2 temporadas porque alegam que precisamente os seus sistemas da AI trabalharam aquelas temáticas, colocá-las em confronto com aquilo que o mercado queriam e perceberam direto que ia ser um grande êxito, não é? Destes exemplos há claramente aqui 2 palavras-chave, e que eu estou sempre a repetir-me aqui um bocadinho em loop. Um é data, não é? Informação, e outra são os insights, que é aquilo que eu faço com a informação. E eu acredito que são precisamente estes 2 vetores que vão transformar o marketing no futuro. Portanto, quando há pouco me dizias que ainda há dirigentes de marketing que se recusam um bocadinho ou que ainda não estão a olhar para estas temáticas, isso vai ter um fim no tempo necessariamente, não é? Porque é esta capacidade de trabalhar inúmera informação e de a transformar em algo acionável, portanto em processos de decisão por parte das marcas e das empresas que nos vai valer no futuro. Este é o chavão, se tu quiseres assim dizer, de data-driven, que é aquilo que nós estamos sempre a falar. Também se coloca aqui a questão, e essa é uma preocupação obviamente das empresas quando ouvem falar em inteligência artificial e em tecnologia, é caramba, é preciso investimento, se calhar, um grande investimento, é preciso estar-se na crista da onda da tecnologia. E há muitas empresas que, e olhando por exemplo para Portugal, não é? Que se calhar não estão propriamente preparadas para isso ou acham que não têm capacidade para isso, não é? É verdade. Maria José, a minha resposta é um sim, quer dizer, é sim e não. De facto, isto são modelos com algoritmos muito complexos e, portanto, que exigem um grande esforço de investimento a desenvolver, mas há formas de nós socorrermos a eles e de os trabalharmos e depois de os aplicar ao mercado, nomeadamente aos mercados locais, nomeadamente ao mercado em Portugal. Eu tenho a sorte de fazer parte de um grupo de trabalho, o Digital Listening Lab, que há pouco tu também enunciaste, que o que faz é precisamente isto. Portanto, socorre-se, no fundo, subcontrata-se, se assim queres dizer, grandes plataformas tecnológicas de AI para efetuar o dito listening, não é? Que é para ir à procura das tais ações digitais, e depois, através de sistemas de NPL acoplados à inteligência humana, leia-se experiência, não é? Gera insights para as marcas, identifica tendência e estuda mercados. Para quem, como eu, teve muito tempo ao serviço do marketing de grandes organizações, acho que já partilhei contigo, percebe que isto é altamente revolucionário, ou seja, no fundo, o que eu introduzo aqui é uma nova capacidade para fazer focos grupo, mas não a pequenas secções, mas sim à totalidade do mercado. Portanto, eu tenho o melhor da análise qualitativa, sem perder de vista o aspecto quantitativo, não é? É um processo muito rico, nós não perguntamos nada a ninguém, limitamos-nos simplesmente a ouvir o que é dito e a trabalhar essa informação e a devolvê-la às marcas. Há cerca de 5 anos, sim, foi mais ou menos há cerca de 5 anos, quando nós começámos a olhar para o potencial destas ferramentas, e foi mais ou menos aí que eu comecei também a mudar de vida, posso dizer que tivemos a sorte de ter um caso de estudo muito mediático e que nos chamou logo aqui a nossa atenção. O Donald Trump estava à boca das urnas, portanto, nas primeiras eleições, não nas segundas, e uma destas empresas tecnológicas, que é atualmente nossa parceira hoje, tinha vindo a público dizer que o Trump tinha sérias hipóteses de ganhar as eleições contra todas as sondagens que davam a vitória à Hillary Clinton, não é? Naturalmente que, quando ganhou, a CNN, bem como toda a imprensa norte-americana, caiu em cima. Atenção, como é que conseguiram prever este resultado? Qual é a bola de cristal que tinham aí para virem anunciar um resultado nada esperado e contra aquilo que era a tendência? A verdade é que, como calculas, não há uma bola de cristal, não é? E das análises que na altura efetuamos, todos os posts com as temáticas pró-Trump ou relacionadas com o Trump eram muito mais vinculados, comentados, repostados do que as temáticas pró-Hillary ou relacionadas com a campanha da Hillary. E, portanto, tínhamos aqui um rastro muito grande, conseguindo identificar uma tendência muito significativa em relação ao Trump.
Logo, onde há fumo, há fogo, não é? Se estas temáticas eram mais relevantes para a opinião pública do que as da Hillary, porventura o Trump poderia vir a ganhar as eleições. Esta capacidade de ouvir qualificadamente o mercado, e nota que não se trata de ouvir apenas pequenos clusters, mas sim ver tudo aquilo que é dito, aporta, como calculas, esta vantagem muito significativa para as marcas e para os seus decisores. Nós temos outros casos de estudo muito interessantes, eu sou uma apaixonada por isto, queria aqui alegremente a falar contigo sobre isto. Dizer-te também que nós temos, para o mercado de Portugal, porque nós sabemos que isto é sempre feito, que isto é sempre feito lá fora, ou escutamos aquilo que os consumidores das telco diziam sobre as suas marcas, e é um estudo que aporta conclusões muito provocatórias para esta indústria no que diz respeito ao relacionamento das marcas com os seus consumidores. Com honrosas exceções, posso dizer, Maria José, que os portugueses não gostam mesmo nada das marcas de telecomunicações, estão particularmente infelizes com estes service providers, com aqueles que dão acesso à internet, que dão acesso à voz, aos dados, à TV, com a forma como prestam o serviço e até com a ética dos prestadores de serviço, ok? Nós conseguimos ainda detectar claramente aqui alguns pontos de inflexão através desta escuta qualificada, identificando os momentos e as campanhas onde os consumidores mais valorizam as marcas e onde há aqui pontos de relacionamento excepcional, como por exemplo na altura do Natal ou na altura de alguns concertos e portanto eventos pontuais, mas que são ações que nada dizem respeito ao core business da marca, curiosamente. Portanto, está aqui um manancial muito grande para os gestores de marca depois poderem trazer a si esta informação e atuarem naturalmente. Interpretar a realidade e atuar sobre ela, não é? De forma eficaz, é um pouco isso. Rita, muito obrigada, tenho a certeza que os nossos seguidores, que os membros da nossa comunidade vão com certeza aprofundar o tema e já sabem que também têm em ti, como membro do Conselho Estratégico da Empower Brands Community, uma voz muito sábia e muito curiosa e muito apaixonada por esta temática, o que significa que vamos voltar a encontrar-nos aqui as duas de vez em quando para falar mais deste tema e de outros, obviamente, que te despertem o interesse e que queiras partilhar. Foi um prazer contar com o teu comentário nesta nossa série Weekly Thoughts, mas, como é habitual, quero que partilhes também uma sugestão de cultura e lazer, faz parte aqui do nosso fecho, enfim, mais descontraído. É a minha sugestão da minha mesinha de cabeceira, não é? Eu tenho sempre vários livros que me acompanham. Agora estou mais dedicada a, julgo que se chama Um Almoço de Domingo. É o mais recente livro do Zé Luís Peixoto. Eu gosto muito de Zé Luís Peixoto, acho que ele, já não posso dizer que ele é uma esperança nos escritores de Portugal, porque ele já conta com mais de 20 anos de carreira. Comprei este livro porque ele me despertou uma grande curiosidade em relação aqui à história da marca Delta, não é? E da vida do comendador Rui Nabeiro e da capacidade dele de atuação também com as pessoas que tinha, portanto com a informação que dispunha na altura nesse mercado, e eu vou sensivelmente a um quarto do livro, o suficiente para ter lido uma passagem que a mim me tocou muito, que era, ele diz qualquer coisa assim, agora não tenho de cabeça, mas a coisa como cá em casa somos cinco a pôr a mesa, e nós cá em casa também, eu revi muito, porque nós cá em casa somos sempre muitos a pôr a mesa e é um momento de convívio, portanto eu tenho bem presente estas tertúlias do cotidiano familiar e estou a gostar muito do livro até agora. Não posso, ainda não sei mais, mas recomendo, daquilo que tenho até agora, recomendo. Olha, é um bom exemplo do que é o trabalho coletivo, não é? E como se pode aproveitar esse momento de trabalho coletivo para a partilha de emoções e de sentimentos e reforçar laços, no fundo, é isso que também está aqui em causa.
Olha, Rita, nem de propósito, a Delta Café está a fazer 60 anos, é uma das reportagens do Imagens de Marca neste fim de semana e que podem também revisitar ao longo da semana depois no site do Imagens de Marca. Muito obrigada pela tua sugestão, muito obrigada pela tua presença, Rita. Muito obrigada, Maria José, é um prazer. E nunca é demais lembrar o quão importante é subscrever o nosso canal, ativar as notificações para ficar a par de todas as novidades do nosso Empower Brands Channel, que agora também está no Spotify. Se quiser ouvir esta conversa com a Rita Romão tranquilamente, pode ouvir através do Spotify, basta procurar o perfil do Empower Brands Channel nesta plataforma e tem lá então várias séries do nosso canal em podcast. Já sabe, fique bem, em segurança, aproveite os nossos conteúdos. Bom fim de semana.